Mas então, a gente vai falar um pouquinho sobre altcoins também hoje. Então eu queria falar com você, ô Igão, se tá rolando algum tipo de Trump trade, né? Porque a gente tem ali, eu vou perguntar pro Carlos depois se a gente pode estar vendo um sell the news ali, né? Quando a gente tiver a posse efetivamente do Trump. Mas como que tá funcionando hoje esse Trump trade, né? Pessoas se posicionando para essa posse do Trump. Cara, é até... Putz, até meio engraçado, porque todo mundo esperava que talvez o mercado já estivesse corrigindo de maneira generalizada agora, faltando 3 dias para a posse do Trump, né? Tanto que o mercado estava subindo muito em dezembro, o que o pessoal esperava? Eventualmente, meio que essa bolha vai se inflar até perto da posse do Trump. Depois a gente vai ver uma venda massiva, talvez, no Bitcoin e em várias altcoins. O que rolou foi que o mercado, ele subiu ali no começo de dezembro, deu uma corrigida, se eu não me engano, voltou a subir, e aí deu uma corrigida por conta dessa questão macroeconômica que o Carlos comentou. E aí agora, o mercado volta a se aquecer, muito concentrado em algumas criptos específicas, e aí a ideia do Trump Trade, ela volta à tona, né? Mas com, talvez eu poderia dizer, talvez uma parcela do mercado. Por quê? Porque hoje, o que tá subindo? O Bitcoin, né? Cara, passou os $105 mil. Acho que chegou a encostar os $106 mil, se eu não tô enganado. Hoje, você disse? Hoje. Foi. E você tem ali algumas altcoins, como por exemplo Solana e XRP, por conta de um boato lá que saiu de eventualmente o Trump tá colocando algumas altcoins na reserva dos Estados Unidos, né? E aí a Solana e a XRP teriam sido mencionadas. E alguns tokens de DeFi que estão se aproveitando há algum tempo já, desde a vitória do Trump nas eleições, por conta de uma possível melhora na regulação dos Estados Unidos. Só que agora a gente tem um cenário em que talvez a gente não tenha o Trump Trade, pelo menos não de cara, porque o mercado meio que ele já deu uma corrigida muito grande por conta da questão macroeconômica que o Carlos explicou, né? Então meio que se o mercado deu uma corrigida por conta da questão macroeconômica, dependendo do tom do Trump na posse, sei lá, o pessoal tem comentado muito que talvez no próprio dia 20 ele já vai, durante a posse, já... digamos assim, canetar algumas medidas, né? Se isso acontecer, talvez isso possa servir, inclusive, como um combustível. Então, eu não sei se a gente vai ter esse sell the news, né? Principalmente com Bitcoin, entre outros. Eu acho que parte do movimento de correção do mercado que a gente viu nas últimas semanas, mais uma vez, por conta da questão macroeconômica, deu uma aliviada nisso. E até se a gente for olhar para o cenário de algumas altcoins, e aqui eu vou usar um exemplo que está mais em voga, né? Que é o setor de inteligência artificial, esses caras já sofreram bastante, né? Eles já foram bem amassados. Principalmente por conta da questão macroeconômica. Então eu não sei se esse sell the news, se de fato, caso ele ocorra, se ele vai meio que impactar o mercado como um todo, né? E mais uma vez, cara, se o Trump na segunda-feira virar e falar, cara, dia 21 a gente vai começar a reserva de Bitcoin, pode ser que a gente vai e tenha mais combustível pro ciclo, pelo menos essa parte do ciclo, continuar se intensificando. Perfeito. Seria insano, mas não é também uma loucura. Né? Mas é aquilo, né? O pessoal achava insano que o Bitcoin pudesse bater $100 mil ano passado. Aí bateu, então... Isso aí. E assim, eu queria muito pegar essa parte da posse, né, do Trump para falar um pouquinho sobre as pessoas de cripto que estão agora ali chegando à Casa Branca, né, e todo o governo, né, que parece estar sendo construído com apoiadores de cripto, né, Carlos? Então eu queria perguntar para você, como esses caras de cripto chegam agora na Casa Branca? Na verdade, o que a gente está vendo é um movimento até maior do que isso, acho que principalmente carregado por inteligência artificial, em que basicamente está rolando uma virada de uma contra-elite do Vale do Silício com relação ao que tá rolando agora na política americana, né? Então, a gente teve alguns anos de um estabelecimento predominantemente democrata na Califórnia, no Vale do Silício, e agora a gente tá vendo uma parte dessa elite que veio do ramo de tecnologia, que tá recebendo uma nova oxigenada, digamos assim, com novas tecnologias que estão surgindo, carregado principalmente por inteligência artificial, mas também por outras como exploração espacial e, cara... cripto, né, também acaba entrando junto nesse grande barco, e essa elite está conseguindo colocar agora, a partir do momento que eles conseguiram um poder econômico maior e conseguiram comprar o Trump na baixa, estão conseguindo colocar os seus interesses, né, basicamente. Então tem toda uma galera que tá participando disso, quando a gente vê, tá tudo muito conectado. Cara, o David Sacks, se eu não me engano, né, que foi o nomeado lá pra Sexar de cripto na Casa Branca, ou alguma coisa Sacks. Ele foi basicamente participante da máfia do PayPal, né? Que tinha os fundadores lá do PayPal, que tinham esse cara,
o Elon Musk e o Peter Thiel, né? E o Peter Thiel, que também é outro cara que comprou Bitcoin lá na baixa, né? Que há muitos anos atrás investiu em Bitcoin. E, assim, é uma virada que está acontecendo, na verdade, em várias empresas de tecnologia, né? Então, as ações da Intel que estão despencando há anos, enquanto que as ações da Nvidia estão subindo. As ações da Boeing que estão caindo, enquanto as ações da SpaceX estão subindo. As ações da Lockheed Martin, que é a principal empresa de defesa dos Estados Unidos, caindo. E a Palantir Technologies, que é a empresa que recebeu o aporte do Peter Thiel, que está fazendo armamento voltado para drones e inteligência artificial subindo. Então, é como se estivesse rolando um decoupling em que algumas dessas empresas tradicionais de tecnologia e de indústria dos Estados Unidos estão sendo substituídas. E, como consequência, a elite que tem os seus ditames políticos no Vale do Silício também está sendo substituída. E com o governo Biden tendo a sua postura no mercado de cripto e também proibicionista com relação a cripto, e também por esses meandros, essas ligações interpessoais que existem entre essa galera, principalmente de inteligência artificial, de exploração espacial e a galera de cripto, né, sendo que muitos deles são investidores de fundos de venture capital que têm as suas relações entre si, acaba que cripto entrou junto nesse balaio. E a gente teve um financiamento principalmente de Ripple, Coinbase e A16Z para a campanha do Trump, entendeu? Então, assim, na verdade, parte de um movimento muito maior, né? O mesmo movimento que hoje coloca os caras de cripto na Casa Branca é o movimento que faz as ações da Intel caírem e as ações da Nvidia subirem, entendeu? Essa mudança quase que geracional de tecnologia industrial que está acontecendo nos Estados Unidos e, evidentemente, uma hora que quando você tem muito dinheiro, você vai buscar o poder político, né? Você vai buscar isso e, assim, como eu disse, o Trump foi um excelente trade porque esses caras investiram nele quando ele estava sofrendo processo judicial, quando ninguém achava que ele ia ganhar o segundo mandato e tudo mais, entendeu? E aí, quando você compra na baixa, você tem a recompensa, né? É como se eles comprassem o Trump num valuation baixo e agora eles têm uma participação muito maior. Né? E é basicamente isso que eles vão colocar agora. Tanto é que vários bitcoins maximalistas agora estavam lá esperneando e chorando porque o Trump falou. Existem essas conversas, né, e suspeitas do Trump possivelmente ter um interesse em também fazer reserva estratégica de algumas altcoins, né? Então, além do Bitcoin, e aí entrariam ali Solana, entraria a XRP, né? A gente é muito otário, porque a gente tá 5 anos falando de fundamento da Ethereum, chega o cara da XRP, que é uma bosta, e vai lá e financia o presidente, e aí sai um boato falando que, talvez a gente faça uma compra estratégica, cara, entendeu? XRP então, tá 2x de frente pra Ethereum. Então, assim, essas relações... Verdade, essas relações políticas, elas vão ter um peso, uma influência muito grande para além de fundamentos por exemplo, do Bitcoin, ter fundamentos como ouro digital, né? Tudo isso faz sentido, mas essa relação política, ela também tá muito forte nesse momento e evidentemente que caso essas altcoins, determinadas altcoins subam, esses caras financiaram o Trump, eles têm muito a ganhar com a alta dessas altcoins que é do Bitcoin, né? Assim, o Bitcoin também beneficia os caras, mas você pensa as criptos, o percentual que a A16Z, por exemplo, tem várias outras criptos que subindo eles beneficiam muito mais, né? Eles são o Satoshi Nakamoto de várias altcoins, né, basicamente. Então, basicamente isso que está acontecendo agora. Esses caras investiram no Trump, eles vão cobrar a parte deles agora nesse governo. Existem vários caminhos diferentes pelos quais cripto se conecta com as políticas atuais da Casa Branca, e a gente vai ver como isso vai acontecer agora, né? De maneira geral, a principal medida que tem sido falada e que é uma medida de alto impacto é a tal reserva estratégica de bitcoins, que ainda estão vendo se vai sair, né? Mas assim, como eu disse, esses meandros de tecnologia tem vários caminhos que a gente pode traçar. Você quer dar uma opinião? Você acha que vai sair? Eu acho que vai. Acho que vai. Sim, vai depender da situação fiscal dos Estados Unidos, né? Você vai precisar de grana pra poder comprar isso. Mas tendo a grana, eu acho que vontade política não vai faltar. Eles já não tinham e depois venderam? Eles tinham aquelas da Silk Road, né? Que... um capital. O pessoal tava com medo, inclusive, de despejo. E estavam com medo, inclusive, de despejo. Que eu não sei quantos bitcoins em uma carteira eu acho que tem 24 bilhões de dólares, eu acho que na outra 6 bilhões de dólares. Então, mas aí mas é um percentual... Lembra da Alemanha? Sim. Quando a Alemanha despejou 5, os Estados Unidos tem 6 vezes mais. Então, assim, e eu acho que outra coisa além do Bitcoin é ver, cara, quais são esses caras que financiaram o Trump? Os principais, como eu disse, Coinbase, Ripple e A16Z. Quais as criptos esses caras têm interesse? Será que a Coinbase vai ter interesse numa Optimism? Será que o A16Z vai ter interesse em alguma das criptos do seu portfólio? A Ripple, obviamente, interesse na XRP. Né? Esses caras hoje estão nos corredores da Casa Branca fazendo lobby. E aí, evidentemente, isso aí pode falar mais alto do que alguns outros fatores que a gente estava acostumado nos outros ciclos de mercado. Perfeito. Calma, não fecha. Se você gostou desse conteúdo, tem uma coisa muito mais importante pra você. Primeiro link da descrição tem o desafio Caçadores de Recompensa, onde eu vou ensinar o meu método, que eu usei em 2024 para ganhar até 15 mil reais por mês, pra caçar airdrops junto com você e do zero. Totalmente gratuito no primeiro link da descrição. Te vejo lá.